episódio do Simples Assim Podcast. Que saudade que eu tava de falar disso, gente. Não parece. Mas passaram aí quase 8 meses de uma temporada pra outra. Não dá. Eu estava morrendo de saudade. E agora, nessa segunda temporada, a gente vai ter coisas muito legais pra compartilhar com vocês. Muita novidade. E a primeira delas, gente, é esse kit aqui maravilhoso. Que todos os convidados vão ganhar, que é essa bag que eu inventei. Vocês sabem essa história, né? Eu inventei na festa do Murilo do ano passado e hoje é recorde de vendas do meu fornecedor. Então, brinde Ateliê das Lopes. Maravilhosa, né? E também dentro aqui, ó, da bag, onde todos os convidados vão ganhar, tem esse copo incrível aqui que tá escrito: a vida nem sempre é tão simples assim, mas é uma delícia, que é a frase do nosso podcast. Então, todos os convidados vão ganhar esse kit personalizado aqui da Simples Assim. Vocês sabem que a gente gosta de tudo personalizado. E a outra novidade é a Vista-me, gente, que é uma box de roupas que vocês que me seguem há muito tempo sabem que eu amo. A box chega na sua casa com os looks preparadinhos, assim, ó, escolhidos pra você, no seu tamanho, nas suas cores, e elas estão com a gente como patrocinadora dessa temporada. Então, estou muito feliz e agradeço muito a Karina, que veio na primeira temporada e agora tá como patrocinadora de podcast. E esse estúdio maravilhoso, que é a 11 Produtora, que eu sempre falo pra vocês, também como patrocinadora dessa segunda temporada, onde vocês podem fazer vídeos, gravar aí os seus conteúdos e postar nas redes sociais, porque é isso que faz as empresas decolarem hoje. E é isso, gente, tô muito feliz. Sim, ó, tem pessoas e convidadas maravilhosas pra vocês nessa segunda temporada. Obrigada pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui. E nós vamos começar com chave de ouro, porque eu estou aqui na frente. Gente, a pessoa que tá ali, ó, com os famosos. Vocês acham que eu trabalho com famoso? É que você não viu essa pessoa que tá aqui na minha frente. Ela é mãe de 3 e concilia tudo isso junto com muito famoso. Estou aqui com uma pessoa que, in English, vai dar aula pra gente sobre empreendedorismo e sobre as dificuldades do inglês. Carolina Diniz! Hello, guys! Ai, que bom estar aqui logo na estreia. Já vi que eu vou ganhar presente. Você viu? Gente, já quero vir em todo o programa, então já pode me chamar. Porque pra ganhar presente, falar de empreendedorismo e maternidade, pode me chamar. A gente tem muito pra falar, né? Porque assim, você pode vir com todo o programa, que todo o programa a gente vai ter assunto. Vai ter assunto, né? Não, quando a gente começa a falar de filho, de trabalho, né? Tudo isso junto, não falta assunto nunca, gente. Agora, não, vamos falar desse seu look, né? Ai, gente. Que look é de isso, estreia, gente? né? Look de estreia, tem que ser assim. Pode comentar o que vocês acharam desse vestido maravilhoso. Que tá um arraso. Tá. Não sei se aí no vídeo pra vocês tá o que tá aqui, tá? Porque aqui tá divino. Na hora que ela abriu a porta, eu falei assim, o que é esse vestido? Tira ele, me dá agora! É maravilhoso! É muito lindo, gente. Adorei. Parabéns, viu? Obrigada. Pra quem tá ouvindo pelo Spotify, vai ter que ir pro YouTube e Ai, assistir. vai ter, gente. É verdade. Eu esqueço sempre do Spotify, mas ó... Look. I'm sorry. Tá muito lindo, tem que ver Gente, mesmo. e inglês, né? Porque tem muita coisa pra falar de inglês também. Você vai entender um pouco a minha relação com o inglês aqui ao longo da nossa jornada. Mas é uma coisa que os brasileiros têm muita dúvida. Nossa, muita. Porque assim, já vamos começar com... Antes de você se apresentar, eu já vou falar. Quando o brasileiro vai viajar, a gente não precisa falar inglês. Por quê? Porque só tem brasileiro no mundo. Aí a gente se acomoda com isso e, tipo, tudo bem, eu me viro. E não é assim, né? Então agora, antes de você responder tudo isso, quero que você se apresente um pouquinho, conte quem é a Carolina Diniz, a teacher dos famosos. A teacher dos famosos, mãe de 3 crianças, do Lucas, da Maria Luísa e da Giovana, que estão aqui na fotinho. Não. O Lucas não veio na foto, O gente. Lucas não tá na foto e não foi por erro meu, tá? Porque eu procurei. Mas sabe por que não veio? Porque não tinha foto, né? O Lucas tá numa fase que ele não gosta de tirar fotos. Quem é mãe me entende. Tem uma fase que eles não querem tirar fotos. E assim, como a minha vida é muito pública às vezes, né? Então eu tento evitar, assim, de expor ele se ele não gosta. Sim. Mas Giovana e Maria Luísa gostam de uma fotografia, então tem um monte de foto delas lá. E a gente acaba que postou elas aqui. Mas olha que coisa Vocês linda estavam na essa Disney. foto. A gente tava na Disney. Esse dia aqui foi muito legal. Que a gente tirou um dia pra ir num parque e tirar fotos no parque. E aí o Lucas tava nas montanhas russas. Lógico que ele nem quis tirar foto. Imagina, ele falou, o quê? Tirar foto, mãe? Ah, mãe, depois a gente tira. E não tirou uma foto nesse dia. Ficamos só nós aqui e meu marido tava junto também. A gente tirou bastante foto. Foi um dia muito legal. Ai, que legal. E você falou do seu marido, ainda não veio nenhum homem aqui fazer o podcast. Porque, né, nasceu como um podcast de maternidade, empreendedorismo, independência financeira da mulher. Mas eu quero trazer, porque eu acho que é importante também a gente ouvir os homens, né?
Hoje, mais do que nunca. Vamos dizer assim, ó. Antigamente, a gente tinha muito aquela coisa da responsabilidade da mulher, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Hoje a gente divide muito. Pelo menos lá em casa é assim. Sim, a gente divide muito a responsabilidade das crianças, de cuidar da casa, de cuidar... Não tem mais isso. Isso é tudo da mulher. Não, isso é tudo dos dois. O que é de casa é responsabilidade dos dois. Então, eu acho que é interessante. A gente vê o lado dos homens também, nesse momento que o mundo passa hoje, né? Eu acho que é interessante. E uma coisa polêmica, mas antigamente não, acho que hoje em dia, às vezes o homem fala inglês e a mulher não. E aí a mulher faz o quê? Se acomoda nisso. Do tipo, meu marido fala, não preciso falar. E agora, quem é a teacher dos famosos? Mas você sabe que às vezes nem se acomoda. Vou falar o que acontece muito, que chega aluna pra mim assim. Eu evito de falar na frente do meu marido. Vergonha. De vergonha. E porque o marido também se coloca numa situação em que ele, em vez de apoiar, ele fica fazendo pressão. E, gente, quem gosta de pressão? Ninguém, né? E aí o marido não tá apoiando, tá fazendo pressão, e a mulher não evolui ali dentro daquilo. Lógico que saber lidar com situações de pressão é uma responsabilidade do indivíduo. A gente tem que saber lidar com isso. Porém, se o outro, entendendo que no relacionamento tem que existir uma parceria, e o outro pode colaborar, não pressionando que a pessoa seja obrigada a falar inglês, cara, isso já é maravilhoso. Eu recentemente tive uma aluna, um casal, que ela não evoluía, e assim, já tinha estudado anos em outras escolas, não evoluía, chegou pra gente muito crua mesmo, como se ela nunca tivesse estudado inglês, foi um desafio. E aí a gente percebendo que ela evoluía em sala de aula, mas fora da sala, ela voltava depois na outra, alguma coisa estava muito errada. E olha que engraçado, o marido dela entrou em contato com a gente, o marido dela, pra falar do curso de inglês dela. Eu achei aquilo até que um pouco tóxico, assim, uma coisa meio esquisita. Mas eu falei, ok. E aí ele falou assim, não, mas eu tô tentando conversar com ela em inglês e ela não está evoluindo. Eu falei, gente, essa relação tá complicada, porque ele está pressionando ela e esse talvez seja o problema de ela não falar inglês ainda. Sim. Ele pressionava ela pra que ela, vai, fala, o que você tá aprendendo? Gente, como que alguém aprende assim? Não dá. Não dá. Além de ser uma coisa muito, né, esquisita. Imagina só, você imagina hoje a situação, você entra num curso e aí o teu marido te pressiona e se você não responde bem, ele liga na escola pra cobrar os professores. Você já viu uma situação dessa? Tá tudo errado. Não chega a ser bizarro, né? Tá tudo Chega errado. a ser bizarro. Aí naí que eu vi que todo, né, o cenário tava bizarro, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, esse contrato é melhor a gente cancelar. E essa era uma das perguntas aqui do nosso episódio. Você já demitiu alguém? Tipo... Mas assim, ó, não foi uma vez só. Meu Deus. Dentro da empresa, Teacher dos Famosos, a empresa da Bifestre. Fala né? um pouquinho sobre você, que a gente não falou ainda. Teacher dos Famosos, eu trabalho com inglês, desde 2003 dou aulas de inglês. Pra adultos. Pra adultos, tá? E hoje a gente também trabalha com adolescentes. Só que a gente tem um produto que ele é tanto ao vivo, quanto tem também o gravado. A gente foca muito mais no ao vivo, que a gente sabe que o ao vivo é que traz a experiência. O gravado é somente para uma fatia do público que ainda tem a necessidade de fazer algo gravado. Tá. É isso que Teacher dos Famosos, né, exige hoje. Só que oferece hoje, mas tem uma questão que é a seguinte, dentro da nossa empresa, nem sempre o cliente tem razão. É isso. Assim como na nossa empresa também, nem sempre nós temos razão. Uhum. E é nessa disparidade aí, ou até nesse equilíbrio, que a Sim. gente sempre encontra, né, harmonia entre cliente e empresa. Porque essa coisa de o cliente tem sempre razão é um desafio muito grande. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas têm pouquíssima ou quase nenhuma inteligência emocional para lidar com os reveses da vida. Quando a gente está falando de sair da zona de conforto, falar inglês e uma série de outras coisas que, né, o curso, às vezes ele exige que as pessoas se coloquem, isso pode ser que às vezes as pessoas saiam um pouco do controle. Então, nem sempre o cliente tem razão. E eu acredito que nenhuma empresa sempre o cliente vai ter razão. É que às vezes a gente finge que o cliente tem razão para que ele se sinta acolhido e a briga cabe ali. Mas na nossa empresa, nem sempre o cliente tem razão. Eu vivo muito isso também, né? Porque eu tenho um trabalho muito diferente do seu, né? Mas tão complexo quanto. Porque a pessoa precisa entender e confiar em mim naquele processo que vai dar certo no final, né? E eu já tive que no meio do caminho falar, olha, você não tá confiando em mim, não tá dando certo, não vai rolar, não é desse jeito. Imagina você, que a pressão é muito maior ali, porque a pessoa acha que 2 aulas ali com você, com a sua empresa, né, que eu sei que hoje não é só você que dê a aula, ela vai sair falando inglês. Inclusive eu queria. 2 aulas com Carolina. Todo mundo queria. Não, gente, 2 aulas eu não saí. Eu queria abrir um chip na cabeça das pessoas e colocar um chip e todo mundo tá fluente. Não é assim maravilhoso? Nossa, isso é lindo. Só que não acontece assim. Embora o nosso curso seja o método de inglês mais rápido do Brasil, isso é comprovado, o nosso curso é realmente o mais rápido. A questão é,
para que a gente entregue tudo isso, exige também que o outro lado faça o mínimo esforço. E quando eu digo mínimo esforço, é realmente o mínimo esforço. Estar presente nas aulas, câmera ligada, microfone funcionando. Isso é o mínimo que a gente pede. Porque tem gente que fica com câmera desligada? Câmera desligada. Aí não dá, né? Câmera desligada, microfone não quer participar. Aí é demais, né? Você alguma vez, em algum curso que você fez, Mari, foi com um saco na cabeça dentro do curso e com a boca tapada? Não, por que vocês no curso de inglês vocês acham que isso é permitido? Não vai funcionar. Ontem a gente teve um caso assim, a gente começou uma turma fantástica, tiveram os melhores depoimentos até hoje. Eu nunca vi, mas foi assim, foi fantástico mesmo. E para quem tá começando, a gente já entrega o conteúdo de uma maneira muito rápida, para que a pessoa evolua mais rapidamente, principalmente no início, e que ela saia daquele zero do inglês, sabe, de não saber nada. Então, é algo que encanta muito as pessoas. E aí, essa aluna, ela já estava com a gente... há um tempinho, né? Ela tava indo pra turma pra começar de novo. E aí o pessoal tudo elogiando demais. Ela pegou e falou assim, nossa, não é possível que vocês estejam entendendo. Isso pra mim tá um absurdo de difícil. Aí todo mundo, tá louca? Imagina, do que você tá falando? Do que você tá falando? E aí eu peguei e falei assim, fulana, não vou falar o nome. Eu falei assim, fala comigo aqui então que eu quero te ajudar. Uhum. Liga a câmera, vamos conversar. Cadê você? Levanta a mão que eu quero... Porque assim, muita gente, às vezes a gente não acha a pessoa logo na primeira tela. Sim. Aí, uma das professoras que trabalha comigo falou assim, ela não entra de câmera nem de microfone. Aí eu falei assim, mas você tá sem câmera e sem microfone? Você nunca entrou de câmera e microfone? Ela falou assim, não dá pra participar assim. Às vezes estou no horário de trabalho. Então, não vai aprender, né? Como que ela quer aprender? Ela escuta um pouquinho do que eu tô falando, um pouquinho do que eu tô falando, um pouquinho do que o chefe tá fazendo, do que não sei o quê. E ela quer colocar a responsabilidade em mim, de que ela não tá desenvolvendo. Eu ainda chamei ela pra gente evoluir junto. Falei, olha, então... Se você não está dando 100%, não exija uma compreensão 100%. Porque o resultado não vai ser 100%. Não adianta eu fazer o mínimo e querer ter um retorno máximo. Que isso não funciona assim. É matemático. 1 mais 1 é 2, gente. E aí fica uma situação bem, sabe, bem desconfortável para ela. E aí ela saiu da aula e não sei se vai continuar, se não vai. Mas é um tipo de aluno que pra gente não faz sentido. Sim. Primeiro porque ela não vai aprender. Não vai, não adianta. Segundo, que depois as pessoas vão falar, e aí, você faz inglês aonde? Teacher Somos. Ah, é mesmo? Nossa, deixa eu ver o seu inglês. O inglês dela deve ser uma porcaria. Uhum. Não é legal. Uma prova social ruim. Então, não é interessante pra mim esse perfil. Então, a gente prefere tirar esse tipo de aluno do que manter, né? Posicionamento também, né? Posicionamento. Eu sentei nessa cadeira, não nesta cadeira, mas nesse posicionamento eu sentei nessa cadeira de que, assim, o aluno, a gente dá 200%. Ele tem que dar, no mínimo, 100. O 100% dele. Muito legal. E quando que você viu que, tipo assim, eu sei, você sempre foi professora de inglês ou não? E quando você viu que, tipo assim, não. Sempre. O brasileiro precisa aprender inglês rápido. Quando que você deu essa virada de chave? Eu precisava aprender muito inglês, né? O meu negócio era medicina, não tinha nada a ver com inglês. E pra ser uma boa médica, eu achava que eu precisava falar inglês. Só que, embora minhas habilidades sociais fossem muito legais, eu não falava inglês de jeito nenhum. Eu não conseguia aprender inglês, gente. Era um inferno pra mim o inglês. Cara, alguma coisa precisa mudar na minha vida pra eu aprender esse inglês. Que é isso? Eu entrava nos cursos e não rolava. Mari, não rolava. Não rolava, eu não entendia nada. Eu falava, por que estão falando comigo em inglês se eu não sei nada, nenhuma palavra? Me explica em português, me fala o que é isso, o que é esse verbo to be. Me explica pra eu entender. Porque se eu entender, eu vou conseguir te ajudar, né? Vou conseguir me ajudar e vou conseguir retornar. Não acontecia. Quando eu consegui aprender, foi uma pessoa que me explicou em português. Ela sentou comigo e me explicou em português. Fez total sentido, mudou a minha vida. E eu comecei a entender que o inglês era muito legal, muito interessante. E eu queria dar aula de inglês. Eu não queria mais trabalhar com a medicina. Eu queria transformar a vida das pessoas através do inglês, não através da medicina. Caraca! Olha que coisa louca. Importante. Comecei a dar aula de inglês em 2003. Só que nunca levei isso como profissão. Sempre levava isso como bico, como job, extra. Vou ajudar ela também. Alguém me ajudou, eu vou ajudar. É isso. Nunca foi uma profissão mesmo. Mas eu dava aula em escolas de franquia e tal. E eu entendia que muitas vezes o processo de aprendizagem do aluno, ele era muito lento, muito moroso. Eu falava, cara, não precisa ser assim. Se eu pudesse falar aqui em português pra ele, já entendia, em vez de eu ficar fazendo mímica e perdendo 20, 30 minutos pra ele entender uma palavra que se eu falasse o significado, ele teria entendido. E eu fui me especializar em comportamento humano, em desenvolvimento, aprendizagem. Eu fui me especializar nisso, entender por que as pessoas não aprendiam inglês. Eu foquei minha vida nisso. Eu foquei tudo que eu podia nisso. E aí desenvolvi o próprio método. Você ainda não era teacher famosa, você era Carolina Diniz. Não, eu era Carolina Diniz. Só Carolina Diniz, mais nada, gente. E eu trabalhava por R$6 hora aula.
Mas eu fui investir e entender por que as pessoas não aprendiam. Não fazia sentido pra mim. Sim. Depois do nascimento do meu primeiro filho, eu senti uma necessidade muito grande de ser alguém além daquilo que eu já era. E eu senti... A maternidade traz isso, né? Essa força, essa coragem extra, esse cogumelo extra aí, né? E eu falei, não, eu vou levar isso como uma profissão mesmo. Comecei meu negócio com R$600, uma salinha de 12 metros quadrados. E falei assim, ó, é a única chance que eu tenho. Eu tenho R$600, porque eu tava dura pra caramba, não tinha dinheiro pra nada. Eu vou começar assim. Se der errado, é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. O método, eu sei que é difícil chegar no mercado falando, o método fui eu que criei, sendo que tem empresas que investem milhões para criar métodos. Mas se isso aqui deu tanto resultado para tantas pessoas, pode continuar dando, vamos testar. E eu fui testando. Em um ano a gente foi de 8 para 80 alunos. Com fila de espera, pessoas assistindo para fora da janela, um negócio louco. Caraca. Aí a gente já, pro segundo ano, já tinha montado a nossa primeira unidade física, real mesmo, grande, sabe? Com estrutura e tal. Depois... a gente começou a ir pra internet. Aí na internet, porque já pessoas começaram a chamar a gente. Olha, eu quero fazer aula com você. De onde você é? Da Bahia, Minas Gerais. Não dá. E a gente começou a ter a necessidade de ir pra internet. Chegamos na internet, o negócio começou a bombar. Porque as pessoas viam que aprender inglês era muito mais rápido e muito mais fácil do que elas imaginavam. E aí do que elas imaginaram, não. Do que elas foram ensinadas. Porque inglês é muito difícil. Exatamente. E você fala uma coisa no seu método... que é sobre o aprender inglês falando português, né? A partir do português. A partir do português. E é uma coisa que, tipo, eu, já fiz 1 milhão de cursos de inglês e não sei falar inglês. E a maioria dos cursos que eu fiz, eles ensinavam o fuck do inglês em inglês. Aí você fica, tipo, daquilo. E ali na venda do curso, o que chega pra você é que a melhor forma de você aprender inglês é falando inglês. É, porque é imersivo, né? Imersivo, você só vai falar disso, você só vai assistir filme em inglês, você só vai falar inglês, é tudo inglês, e você não pode nem falar com seu marido em português. É. E aí, sei lá, mas pra mim, era essa a regra. Quando eu conheci você... que a gente se conhece por um motivo que vocês vão entender daqui a pouco, eu falei, caraca, ela fala completamente contrário do que eu aprendi, do que eu entendi que era falar inglês. E eu desisti do inglês, porque se eu não entendo inglês, como que eu vou aprender inglês falando inglês? Exatamente, mas é sobre isso. As pessoas, não, mas ali você tá sobre sobrevivência, você vai aprender. Você acreditar que você vai aprender inglês quando você está no estado de sobrevivência e você vai aprender só por conta que você precisa ali naquela situação, vai aprender do nada, é a mesma coisa que você acreditar que você vai, sem saber nadar, se jogar no mar e vai aprender a nadar para não morrer afogado. Não, você vai morrer afogado e ainda vai morrer desesperada. Porque não tem da onde você tirar o conhecimento. Você vai ficar ali na mímica, vai ficar desesperada e não vai conseguir. E quando você tá num curso de inglês ainda dentro do Brasil, isso se torna ainda pior. Porque o teu cérebro não é idiota, ele sabe que você tá no Brasil. Ele sabe que por todas as circunstâncias você está no Brasil e que daqui 1 hora, 1h30, sei lá quanto dura o período da tua aula, você vai sair de lá e vai poder ter acesso a todos os recursos em português que você tem. Então não existe sobrevivência neste caso, e muito menos para quem vai fazer intercâmbio sem saber falar inglês, achar que vai sobreviver. Brasileiro que nem se falou no início, tá em todos os lugares. Não existe essa questão da sobrevivência. Eu vou aprender sobre sobrevivência. Não vai. Funciona para uma parte das pessoas? Funciona. Uma pequena parcela das pessoas realmente aprende dessa forma. Mas essas pessoas, elas aprenderiam sozinhas, dessa maneira, estudando ou não estudando. São pessoas que têm uma habilidade para aprender. Autodidata. Um autodidata. Ela aprende sozinha as coisas. Ela tem essa habilidade. Eu tenho um sobrinho, ele é autista, e ele desenvolveu sozinho a habilidade de falar inglês em 6 meses. Só que ele não fala mais ou menos. Ele destrói o inglês. Ele é fluente. Ele tem um hiperfoco naquelas coisas que ele faz. É surreal. Ele desenvolve... Isso, aí vou dizer o quê? Todo mundo é assim? Claro que não. É claro que não. E o negócio do intercâmbio é muito isso, né? Todo mundo fala, quer aprender inglês? Compra um curso lá sei lá onde, e vai com a cara e com a coragem que em 2 meses você tá falando inglês. Vai nada. Todo dia a gente recebe gente que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Pô, mora aqui tanto tempo, Canadá. 3 anos, 4 anos e não falam inglês. Pô, mas aí as pessoas falam, não, mas só convive com brasileiro. Mentira. Você vai perguntar pras pessoas, sou casada com americano, meu. O que acontece? O emocional. Falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Quando eu vou falar inglês, é a mesma coisa que eu vou falar em público. Fisiologicamente falando, pro meu cérebro, pro meu corpo,
a sensação é a mesma. Quando eu vou falar inglês, eu vou falar em público. Não é todo mundo que pega o microfone e vai falar em público se não estiver preparado, com o emocional preparado pra isso. Entende? Então, o teu corpo, ele te prepara pra fugir ou pra lutar. Porque, fisiologicamente falando, o teu cérebro tá te preparando pra isso. É uma descarga de adrenalina na tua corrente sanguínea. O teu cortisol, que é o hormônio de estresse, ele é elevado ao máximo, porque você tá extremamente estressado. Então, você não tá ali pra pensar, pra raciocinar, pra entregar mensagem. Você tá ali pra o quê? Pra lutar ou pra fugir. E muitas das vezes, você não faz isso. Você não luta e não foge. Sim. Certo? Você só dá aquela travada e acabou. E aí, o que acontece quando você dá essa travada e acabou? Você vai pra casa e fica com aquela carga de estresse acumulada no teu corpo. E aí, muito provavelmente, você também não faz atividade física, não descarrega aquilo, e você tá sempre associando o quê? O inglês a um altíssimo nível de estresse emocional. Então, você não vai aprender inglês assim. É por isso que as pessoas não falam inglês. É por isso que as pessoas não aprendem o inglês, elas não evoluem no inglês. Agora, senta o cara aqui e fala, ó, é assim, assim, assado. Explica pra ele em português. Mostra pra ele que ele pode usar com segurança, com assertividade, todas as ferramentas. E trabalho emocional da pessoa, não tem segredo. Ela vai falar inglês. É isso. E todos os seus filhos, então, já nasceram com a Carolina Diniz. Não, já nasceram com a professora de inglês sendo mãe deles. Já. O Lucas, quando ele nasceu, ele tinha uns 2 anos já quase quando eu montei a escola. Então, mais ou menos. Mas já era professora de inglês, mas eu nutri muito aquela coisa do inglês nele. Então, hoje, tanto que a gente vai fazer um intercâmbio agora no meio do ano, ele vai junto. Porém, olha que engraçado, a minha filha do meio, ela não tem esse apreço pelo inglês. Ela fala o que tiver que falar, fala do jeitinho dela, mas não gosta. A mais nova, meu Deus do céu, é a louca do inglês. Só quer falar inglês. Só quer falar inglês, tudo ela quer falar inglês, ela quer perguntar em inglês. Ela tá no shopping comigo, ela me faz perguntas em inglês. Ela é a louquinha do inglês, ela fala que ela é a teacher dos famosinhos. Ai, que fofo. Ela pôs no arroba dela, teacher dos famosinhos. Ela fala que ela é a teacher dos famosinhos. E o meu mais velho fala inglês, mas não fica exibindo isso nem nada, entende? Não foi uma coisa também que eu nunca forcei. Eu acho importante. Mas acho que isso tem que ser no tempo da pessoa. Porque você faz muita pressão, a pessoa vai associar aquilo a coisas muito negativas e ela não vai. Isso que eu ia te perguntar, porque tem essa, né? Tipo, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Deus me defenda. Não, eles são muito tranquilos e cada um tem o seu perfil. Eles estudam em escola bilíngue ou não? Estudaram na pré-escola, agora não estudam mais. Mas vou te falar uma coisa. Eu não exijo que eles sejam absolutamente nada. Eu só exijo que eles sejam felizes. É isso. É a melhor coisa. E o que você tem a falar sobre escola bilíngue? Porque esse podcast é pra crianças, mães que estão assistindo. Eu tô lascada. Então, assim, a mãe não sabe falar inglês. Eu não sei falar inglês. E eu quero fazer um curso. Então, estamos assistindo o podcast certo. Agora, a gente sempre quer o melhor pro nosso filho. Aí, o que a pessoa faz? Escola bilíngue. Polêmica. Nossa, pois é, né? A estreia tá maravilhosa. Ai, caraca. Vou falar uma coisa pra vocês. A maioria das escolas que se apresentam como escolas bilíngues não são bilíngues. São projetos bilíngues que têm um pouco mais de aulas de inglês. E aí os pais entram sem saber falar inglês, colocam os filhos ali e estão esperando que os filhos saiam fluentes. E não vai acontecer isso. Gente, esquece, não vai acontecer isso. E acha que tá fazendo o maior investimento da vida. Exatamente. E até se esforça muito para fazer esse investimento, que é um investimento mais alto. Mas não é isso que vai trazer a fluência pra tua criança, pro teu filho. Não é. Por quê? Porque essas escolas bilíngues, elas não são bilíngues de verdade. E eu não tô falando isso por experiência própria só. Eu estou te falando isso por vivência de amigas e não sei o quê. Olha, fala com ele, vê se ele tá falando inglês. Eu falo, primeiro eu não vou fazer isso assim, dessa forma, porque isso é o pior teste que a gente pode fazer com alguém. É o que a gente falou que não pode ser feito. É o que não deve ser feito. Mas a gente pode simular uma brincadeira e tal, ver o quanto de inglês que ela conhece. A criança, ela consegue fazer frases, palavras, e dali ela não evolui mais. Projeto bilíngue é diferente de escolas bilíngues. São coisas totalmente distintas. Só que vale a pena? Vale a pena. Por que vale a pena para os pais? Vou te falar. Porque você já tá, bem ou mal, você já tá colocando a criança em contato com o inglês desde muito pequena. Nem que seja minimamente, você já tá colocando ela em contato com o inglês. O que acontece é que, às vezes, vamos pensar o seguinte. Grande parte das escolas, elas oferecem um salário muito baixo para os professores. E esses professores, eles não estão capacitados em relação ao inglês para dar aula 100% em inglês. Isso que eu fico pensando. Matemática, história, geografia, inglês. Vai acontecer, entende?
Então, assim, agora, tem escolas, por exemplo, eu vou citar aqui a Maple Bear. É excelente o nível de inglês da criança ali. É excelente. Pelo menos as que eu visitei, as crianças que eu conheço que estudaram lá, todas. Nível de inglês absurdamente. Assim, é como se fosse o português da criança, tá? Só que você vê que os profissionais que estão atuando nessas escolas, eles também têm um nível de inglês muito superior. Ok? Isso faz diferença. Sim. Agora, o que acontece? Normalmente nessas escolas em que é projeto bilíngue só, a professora ela tem contato com algumas palavras, ela sabe algumas coisas só do cotidiano da criança e ela vai inserindo aquelas palavras. É isso. É o que acontece na maioria? Não, mas os pais têm que prestar atenção para que eles consigam exigir da escola aquilo que foi contratado. A minha filha, meus filhos estudaram os 3 na mesma escola. Os meus 2 filhos, o mais velho e a do meio, eles saíram da escola absolutamente com 0 de inglês. Mesmo a escola tendo projeto bilíngue. 0 de inglês. 0 no nível, se eu perguntar uma frase simples, ele não sabia responder. Ele sabe falar assim, as emoções, sabe falar as cores, mas isso um vídeo do YouTube também ensina. Já a minha filha mais nova, pra você ver como vai evoluindo, e também a profissional que tá ali influencia demais na resposta do aluno. Ela tem professores excelentes. Nossa senhora, vou até falar o nome da Miss Babi, é maravilhosa. Minha filha, eu nunca vi um negócio desse. Ela sabe as perguntas, ela se desenvolve, ela entende se você fala com ela em inglês, mesma escola. Entende? Só que o que me fazia manter as crianças sempre nessa escola? A escola é maravilhosa. A escola tem um approach com as crianças. Criança também, né? Tem um approach incrível com as crianças, tem um approach, sabe? Então, assim, e dependia muito também das crianças. Sim. A gente conhece uma pessoa dessa mesma escola. O inglês dela é incrível para as crianças. Ajudava pra caramba. E, infelizmente, não são todos os professores que têm aquele nível de inglês. Deveria ser, mas não é. Às vezes, um auxiliar não tem. E aí, a criança não tem esse contato. Então, se o pai e a mãe precisam de uma criança falando fluentemente, porque vai morar fora, por qualquer coisa assim, recomendo que busque uma escola americana, inglesa, canadense. Essas escolas vão te trazer aquilo que você está buscando. Agora, uma escola, presta atenção, uma escola que tenha projeto bilíngue não deixa a criança fluente da mesma forma. É bom a gente saber isso, porque... mas vale a pena. E agora uma curiosidade. Qual foi o primeiro... Já que você é teacher, olha, gente. Nossa, meu Deus do céu, que vergonha. Já que você é a pessoa dos famosos aí, qual foi o primeiro famoso que você atendeu e aonde... Quando virou essa chave, tipo, cara, agora eu não sou mais a Carol Diniz, agora eu sou a teacher dos famosos. Os primeiros famosos, assim, as primeiras pessoas de relevância na rede social que eu dei aula, na TV, na rede social que eu dei aula, foi o Tami Miranda, a Dani Bolina, a Andressa Miranda, a esposa do Tami, a Tata Steniek e o Cossielo, foram as primeiras pessoas que vieram fazer aula comigo, né? O Marco Luque, que na época fez algumas aulas e trouxe uma visibilidade também legal. Mas eu não me considerava teacher dos famosos. Quem falava isso eram seguidores. Você já é teacher dos famosos. Eu falei, gente, que teacher dos famosos? De onde vocês tiraram isso? Só que o nome não tinha pegado pra mim ainda. Um dia, uma reportagem da Veja, o jornalista foi na minha casa pra tirar foto, pra fazer entrevista e tal. E ele falou, você que é teacher dos famosos? Né? E foi escrevendo. Eu falei, porra, eu gostei do jeito que ele falou, não sei, alguma coisa pegou pra mim. Parece que foi um download, assim, sabe? Eu falei, cara... eu vou sentar nessa cadeira. Essa cadeira é minha, velho. É isso mesmo. Eu falei assim, não era, mas eu sou. Você pode colocar que eu sou agora. É isso aí. Eu vou colocar. E assim, fantástico. Mudou o jogo. Por quê? Porque o nome ninguém tava usando. É um nome que pega muito e as pessoas associam realmente a quem ensina inglês para pessoas famosas. Não só para famosos. Hoje em dia todo mundo já sabe. Eu não ensino só para famosos. Antigamente essa pergunta acontecia com frequência. A gente ensina para qualquer pessoa. O nome Teacher dos Famosos foi pelo número gigantesco de pessoas famosas que nos procuram para fazer aula de inglês por conta da agilidade que o método entrega. Até porque eles precisam muito rápido mostrar aquilo, né? Por exemplo, cantoras, etc. Às vezes vai pra fora e não sabe nada. Então, exatamente. Como é muito rápido... Então, se um famoso aprende, gente, que não tem agenda, que não às vezes não consegue mesmo ali, né, decorar, estudar, ter o tempo pra estudar, por conta da agenda, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Já teve famosos que não aprenderam. Isso que eu ia falar, eu tive em contato com a GK, né, esses dias, e ela falou, não sei falar inglês, cara, eu não consigo, eu já fiz com 1 milhão de aulas e não vai. Intercâmbio ela já fez, não foi? Não vai. Eu acho que ela já fez, eu não sei, eu não acompanho ainda o conteúdo dela.
Mas ela disse que não vai. E eu também tenho uma amiga muito próxima minha, o nome dela é Gabi, não vai. Ela fala, Mari, eu sei falar, só que eu não consigo. Ela trabalha numa empresa importante, que ela precisaria realmente do inglês pra... Ela falou, meu, e-mail eu detono, falar, né? Agora, sentar numa reunião pra eu falar ali com o pessoal em inglês, eu não consigo. Eu travo, e aí é isso que você falou, né? Vai de torno com isso, é emocional, completamente. Vamos pensar o seguinte, a sua amiga Gabi, quando tá ela com ela mesma escrevendo um e-mail, não existe julgamento, não existe nada, então ela tá com os filtros, né, tá limpo ali, tá zero filtro, então ela consegue colocar pra fora o que ela sabe. Quando ela vai falar inglês, existe um bloqueio emocional aí, porque todo o capital social que ela construiu, né, na história dela de vida dentro daquela empresa, ele é colocado em risco naquele momento em que ela vai abrir a boca pra falar inglês. E o que acontece? Normalmente, pessoas que se comunicam muito bem em português, às vezes, elas tendem a buscar esta mesma persona na hora que elas vão falar inglês. E não há um entendimento entre essas duas pessoas, porque você não tem a prática de falar inglês ainda desse jeito, você ainda não desenvolveu essas habilidades ainda no inglês, e aí você não encontra, você fala, eu travo, e aí o que acontece? E existe dentro do nosso emocional aquelas questões, não, o que as pessoas vão pensar? Aí gera aquele medo. E o medo não é de falar inglês, o medo é do que as pessoas vão pensar, é do julgamento, é do que vem depois. A gente terceiriza muito isso, né? A gente fica, em vez de focar em entregar a mensagem e não se preocupar com erros, com pronúncia, com isso, a gente tá muito preocupado com a estética do texto, com a estética da fala, com aquilo que a gente vai... Isso é um agravante na hora que a gente vai falar inglês, porque a gente não consegue dominar tudo isso e ainda assim entregar a mensagem. O cérebro ele vai fazer uma coisa só. Ou ele tá focado em entregar a mensagem, ou ele tá focado em todas as outras questões que permeiam a comunicação. Então não tem como você fazer essas coisas. O que acontece com a Gabi é uma questão de desalinhamento emocional. O emocional dela não está alinhado ainda. Ela não reconhece essa pessoa, que ainda, essa persona que se apresenta, que se identifica, que ela não traz identificação para ela, essa persona que se apresenta quando ela vai falar inglês. Então, para falar o português, ela é muito segura, ela sabe que ela consegue entregar, ela surpreende, ela tem feedback positivo e tal. Mas quando ela vai falar inglês, ela não consegue ter segurança nesta persona que ela está desenvolvendo e entregando ali. Então, todo esse capital social, ele é colocado em risco. Isso gera um pânico muito grande nela, ela trava, ela fala, não consigo. Então, se a gente não trabalhar as crenças, isso é em nível inconsciente até, tá? No subconsciente mesmo. As crenças de identidade, as crenças de capacidade, as crenças de merecimento, a Gabi muito provavelmente vai continuar estudando inglês, pode estudar até em Harvard, se ela quiser, que ela não vai desenvolver o inglês. Aí que tá meu ponto. Achei minha professora. Mas pode ser isso. Eu sou ótima, né? Gosto muito de falar, falo muito em público. Era a melhor da aluna na escola, que eu apresentava os trabalhos, tudo maravilhoso. Tenho um podcast, adoro conversar. E eu não aprendo. Por quê? Não sei, eu não me sinto segura. Tudo bem que posso ter feito escolas erradas também, porque foi o que eu te falei. Meu histórico é de aprender inglês, ou seja, não aprendi nada. Mas eu tenho isso, eu falo, gente, e talvez é isso. Eu quero ser a Mari legalzona, cheia de brincadeira, tal, no inglês, e eu não sou essa pessoa. E se você não se reconhece, você fala assim, quem é essa pessoa? E você tá acostumada com essa... Isso é sempre assim, ó, o nosso cérebro. Estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Quando você se comunica, e essa Mari se apresenta, essa Mari incrível, que fala super bem, que é super comunicativa, que apresentou aqui o podcast, falei, nossa, fiquei chocada com a tua habilidade e a sua oratória. Você é excelente. Existe um feedback positivo por trás disso. Existe um estímulo e uma resposta. O estímulo e a resposta. Você se ouve, você sabe que está falando muito bem. Quando você vai falar inglês, esta nova Mari que se apresenta, a Mari persona que fala inglês, não desenvolve dessa maneira. Não, provavelmente se você tiver que fazer essa mesma assim. apresentação, porque se você tiver que fazer essa apresentação, você não faria com a mesma energia. As palavras não têm o mesmo valor semântico, o mesmo valor emocional para você. Então, você não conseguiria trazer esta mesma segurança e essa mesma assertividade na tua comunicação. E aí, no teu estímulo e resposta, qual é a resposta que você vai ter? É uma resposta negativa? Não quero. Eu prefiro evitar a dor e buscar o prazer em outras coisas, mas eu vou evitar a dor de ter que falar inglês. Então, não é que você não sabe o inglês. Muitas pessoas acham que não sabem e têm aqui tudo na cabeça. Elas não conseguem lidar com o emocional na hora de precisar verbalizar. O que é falar inglês? É verbalizar aquilo que você já está querendo, a tradução do pensamento. Você já está pensando, não pensando em inglês, mas está pensando em português, já está fazendo a tradução e você vai colocar aquilo
pra fora. Porque é exatamente isso, não é pensar em inglês. A gente pensa em português, a gente vai sempre pensar em português. Glória a Deus. E aí, na hora de falar, é que tem que fazer essa conversão rápida aí pra falar. Que nem eu falo assim, what's your name? Se a gente fala what's your name, vocês que estão escutando, vocês já fizeram um mínimo de uma aula na vida, vocês sabem que é my name is, ou só I'm Carol. Por que a gente responde isso tão rápido? Sem sequer pensar. Não é que você tá pensando em inglês, é que você já fez essas sinapses tantas vezes que teu cérebro tá acostumado com esse conteúdo. Então, você já rapidamente devolve essa resposta. Porém, não são todas as frases, todas as palavras, todas as coisas, os conteúdos de inglês que estão como what's your name pra você ainda. E pela falta de prática, você ainda não se sente confortável. Mas vamos supor que você tivesse um coach aqui, uma pessoa para literalmente treinar você, para você falar inglês e fizesse toda a apresentação do teu podcast em inglês. Então, você ia começar do jeito que você fez aqui, você tá sentado aqui, eu tô sentada aqui, eu vou falar, agora vai lá. É assim, assim, assado, aqui em inglês. Fez uma vez. Tá ruim, vamos de novo. Tá ruim. Até ficar bom e você ter a mesma energia. E aí você vai começar a assistir outras pessoas apresentando em inglês e você vai trazer a identidade daquilo que você gosta, que você se identifica, que é o que você fez no português, mas sem pensar, pro inglês também. Então, você vai assistir podcast de outras pessoas e vai trazendo um pouquinho da identidade de outras pessoas, da Oprah, de sei lá de quem. E você vai trazendo essa identidade pra você. Nunca vai ser a mesma Mari no português e a mesma Mari no inglês, nem no tom de voz. É aí que tá também. Ai, Carol, tá muito legal esse papo. Eu fiz nenhuma pergunta do que eu tinha planejado. Nunca a gente segue isso, né? Porque é isso. A gente às vezes fala, nossa, a pessoa tá falando inglês, tá se achando, até mudou o tom de voz. Mas não é, a gente muda mesmo. Pra cada idioma que a gente fala, a gente é uma pessoa. A voz é diferente. E aí a gente é uma personalidade diferente, uma voz diferente, tudo é diferente. E por quê? Vamos pensar, o que faz a minha voz, né? Toda a minha... Deixa eu falar de uma maneira mais leiga possível. Toda a movimentação das minhas cordas vocais, a maneira como eu movimento meus lábios, a minha língua, isso faz com que o som o som seja, né, mais fino, mais grosso, fino, mais agudo, enfim. Em inglês, essa movimentação das cordas vocais, ela é diferente, os sons são diferentes. O movimento da boca, da língua é diferente, dos lábios é diferente. Isso tudo faz com que a minha voz seja diferente, ela muda totalmente. Que legal. E não é que a pessoa tá se achando, não, gente, não tá se achando. É que a maneira como eu me expresso, que eu vou falando, vou mexendo, vou movimentando as minhas cordas vocais para falar português, vai ser diferente que eu vou falar inglês. Então, a minha voz vai ser diferente. Eu faço um trabalho com uma fono muito legal. Até foi aniversário dela ontem. E ela é excelente. E ela ensina muito para mim sobre essas coisas de sons, de movimentação e tal, né? E a gente já falou muito sobre isso. Sobre como muda a nossa voz de acordo com o idioma que a gente fala. Tipo, espanhol também muda completamente. Totalmente. Olha a língua, já vem pra frente, já parece que muda a voz. Até a movimentação da pessoa pode mudar ali, né? Porque existe uma identidade por trás daquele, né, daquele som, existe uma cultura. A parte da comunicação, da fala, não é só simplesmente você montar as palavras, fazer um jogo de palavras. Mas é toda a cultura que existe por trás daquele idioma. Muito legal. E assim, beleza, gostei. Tô assistindo, tô ouvindo podcast, eu quero essa aula aí. Só que eu sou essa pessoa que não tem essa identidade. Isso você vai ensinar no seu curso? A gente tem mentorias de inteligência emocional para o aluno desenvolver nessa parte de inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional ele não vai para lugar nenhum. Gabi, achei. Não adianta. A gente até fala, né? Tem alunos que falam assim, não, mas eu tô fazendo aula particular e não é com a Carol. E eu queria entender como é que é isso da inteligência emocional e tal. Aí você vai entender nas mentorias. As mentorias são comigo. Ah, legal. A gente faz porque se a pessoa sabe falar, se a pessoa já tá fluentona ali, né? Ela só precisa botar isso pra fora, então não é a aula de inglês que ela precisa, é de uma outra coisa. Ela precisa, às vezes, das aulas de inglês pra ela ir trabalhando e construindo esse novo repertório junto com uma nova identidade. Isso ela precisa, né? Porém, as mentorias, elas destravam a pessoa naquela questão do bloqueio, que nem você, a pessoa que nunca conseguiu subir num palco, pegar o microfone e falar em público, e ela, através de um treinamento de inteligência emocional, ela vai se desenvolvendo a ponto de conseguir pegar o microfone e falar em público. Porque essa capacidade, ela é totalmente treinável. Gente, toda habilidade é treinável. Toda habilidade é treinável. Se uma pessoa é capaz de fazer algo, todas as outras 7.999 milhões são também capazes de fazer. Então, não existe uma razão plausível neste planeta que te impeça de falar inglês.
que seja impossível de ser resolvida. Todas as razões que te impedem hoje de falar inglês, muito provavelmente a maioria delas são razões emocionais e a gente consegue trabalhar com todas elas. A questão é, muita gente é apegado ao fato de não falar inglês. Eu gosto de não falar inglês. Não. Aí tá tirando. Ninguém gosta de não falar inglês. Sim, gosta, sabe por quê? Vamos pensar o seguinte. Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, né? Então vamos pensar o seguinte. Se eu falar inglês, pode ser que eu seja promovida. Uhum. E se eu for promovida? Ai, vou ganhar mais. Olha, parece incrível. Só que no inconsciente você sabe que você também vai ter que trabalhar mais, talvez fique mais tempo longe dos seus filhos. E essas questões, embora não sejam verbalizadas e não sejam faladas dentro do ambiente familiar, são questões que às vezes as pessoas elas não querem admitir que não querem encarar. Mas é muito mais que isso. Por exemplo, eu não preciso do inglês. Eu trabalho no Brasil hoje, não preciso do inglês. Mas eu quero ir para Orlando todo ano. E eu quero falar inglês. Eu quero falar com as pessoas em inglês lá. Isso é... Mas então, aí é uma motivação. Você tem uma motivação. Só que aí não tem nada que te impeça. Você ir lá e falar inglês com todo mundo. Agora o que você tem que pensar é o seguinte. Eu já tive um caso de uma moça assim. E eu falei, mas quando você vai, com quem que te ajuda? Aí ela falou assim, meus filhos. Aí eu, legal. Como que é a relação sua com seus filhos? E eu falei, óbvio que o problema tá aí, né? Uhum. A gente não se vê muito, porque eles moram em outro estado e tal, não sei o quê. O único momento que ela tem de conexão, de dependência em relação a eles, é lá. Se ela falar inglês, pra ela, inconscientemente, representa o quê? Uma desconexão total. O elo se quebra definitivamente. Uhum. Então, ela sabota o inglês pra evitar de se desconectar dos filhos. Pro filho sempre estar ajudando. E isso é o quê? Falta de inteligência emocional. Por pouca habilidade, por falta de autoconhecimento, porque se ela soubesse que são inúmeros outros motivos e razões e possibilidades dela se conectar com os filhos, até mais do que simplesmente ficar no pé deles, dependendo deles, sendo chato, porque é chato ficar dependendo dos outros, é chato. Pede lá pra mim, fala lá pra mim. Quando a gente é a vítima, quando a gente é dependente, é chato. A gente consegue ter pessoas que acolhem, mas é chato isso. Uhum. Talvez seja até por isso que a relação deles é de tanto distanciamento. Porque pode ser que ela seja uma pessoa totalmente dependente e chata. Eu não falo, né? Falo alguma coisa, entendo alguma coisa. Entender, eu entendo muito bem. Às vezes eu entendo às vezes melhor que meu marido. Às vezes a pessoa tá lá arregaçando, falando rápido. Aí meu marido olha assim pra mim, eu entendi, ele falou isso. Aí ele responde, mas responder, elaborar aquela frase pra responder, não consigo. E em Orlando, por exemplo, quando a gente viaja, ou qualquer outro lugar do mundo que o inglês é o idioma mais falado, é ele que vai. E eu sou essa chata, e eu não quero mais ser essa chata. Que fala, amor, pega ela pra mim. Amor, pede pra mim. Mas o que você quer? Pede isso. Tem isso. Fala isso. Vai lá e fala. Mas deixa eu explicar, te perguntar uma coisa. A Mari, adulta, racional, o córtex a milhão aqui pensando, ela consegue 5% das suas decisões são tomadas pelo seu sistema racional. Os outros 95% é o seu sistema límbico, que é o emocional, que é onde a gente faz as cagadas. Uhum. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. A Mari, racional, adulta, tá me dizendo isso. Mas a Mari, criança ferida, a Mari ali no inconsciente, onde às vezes ela se sente sobrecarregada, sozinha, deixada de lado, às vezes não sente o apoio do marido. Não tô falando que é teu caso, eu tô falando que isso pode acontecer e acontece, gente, com muitas famílias. Pode ser que não seja o caso de vocês, mas acontece com alguém. Sim. Às vezes ela sente que ali é o momento que ele pode cuidar de mim. Infelizmente é isso. Sim. É a mesma coisa, tem pessoas que elas evitam o sucesso porque elas têm medo de lidar com a rejeição e o inconsciente sabe, é impossível alcançar o sucesso sem ter que lidar com a rejeição. Então toda vez que eu tô muito perto de alcançar o sucesso, o que eu faço? Eu saboto de alguma maneira. Mas o meu racional não reconhece isso. Eu não consigo reconhecer. Nossa, alguma coisa acontece que não dá certo. Sempre que eu tô muito perto do sucesso. Por quê? Porque o sucesso, ele vai fazer você ter que desenvolver a habilidade de lidar com a rejeição. Só que lidar com a rejeição te traz dores tão profundas relacionadas com a tua infância, com coisas do teu passado, que você prefere evitar a dor de lidar com isso do que ter que, sabe, trabalhar essas questões todas, essas dores todas para poder gozar do prazer de ter o sucesso.
Então, o sucesso pra você é algo desconhecido. Você não sabe o quanto é maravilhoso chegar lá e o quanto você tem mais recursos pra lidar com as outras coisas. Só que como a gente só lida com familiaridade, o cérebro busca familiaridade, o que você faz? Aquilo você já conhece. A dor da rejeição você já sabe como é. Então, isso aqui você sabe quanto é doloroso. Então, você prefere evitar essa dor dolorosa, aquilo que te machuca, aquilo que te prende, mesmo que você não tenha consciência, isso não está consciente. É o nível do inconsciente que é o... Por isso que a gente tem que liberar essas memórias inconscientes para que a gente comece a fazer um trabalho emocional com os alunos. É muito mais do que uma fala, entende? É muito mais do que você fala. Porque quando você fala isso, eu entendo que a Mari, racional, mãe, empreendedora, empresária, toma essas decisões e toma essas decisões com coerência. Eu acredito nisso. Só que muitas vezes, quando você toma a sua decisão de pedir ajuda para ele, não que pedir ajuda seja errado, mas nesse momento fica dependente dele. Vai lá, me ajuda, faz isso para mim. Existe, sim, uma intenção positiva em cima dessa atitude. Existe. E não tem como a gente fugir disso. Não tem como, porque é inconsciente. Errado ou certo é inconsciente. E são essas razões secundárias que nos mantêm fazendo aquilo que a gente faz. Porque se essas razões secundárias elas deixassem de existir, a gente já teria alcançado os nossos objetivos. Inclusive, você já estaria falando inglês. Porque se isso te incomodasse profundamente a ponto de você falar, eu não vou depender dele, porque não faz sentido nenhum, e isso fosse extremamente negativo, você já teria desenvolvido alguma coisa para não depender, nem que seja levar um tradutor e intérprete. Entende? Carol, coaching dos famosos. Não é, mas isso... Eu trabalho muito a questão emocional, porque é o que trava as pessoas. Porque a gente não tá falando mais de inglês. A gente tá falando... Nunca é sobre o inglês. Então, nunca foi sobre o inglês. A gente não tá falando de inglês. E o problema das pessoas, porque o que eu estou entendendo agora não é o inglês. A gente tá falando de outros problemas. E até traumas. Né? Porque assim, eu fico pensando, pensar em mim, vai... O pessoal que tá me assistindo aí deve estar muito pensando igual eu. Tá, tudo bem. Eu sei falar inglês, mas eu vou chegar lá e eu não vou ficar com a vergonha e tal, vou travar uma coisa. O que minha cabeça já fala? Ai, você não sabe, não vai falar. O cara tá rindo de você, não tá entendendo o que você tá falando. Então vai embora e chama seu marido. Porque é isso. Eu até tento, eu até vou lá. Eu falo, ai, tá bom, vou pedir um número 1 no Mac. Eu, tipo, gente, eu consigo fazer isso. Número 1 no Mac dá pra pedir. Mas aí, às vezes, o cara fez uma carinha ali de que não tá te entendendo, você já fala, ai, ferrou. Mas vamos pensar uma coisa. Você lida com questões muito maiores do que essa. Muito no seu dia a dia. Sim. Clientes complicados, momentos desafiadores na vida, situações muito adversas na vida que a gente tem que lidar que faz a gente crescer. Que são muito maiores do que uma cara estranha ou alguém não te entendendo. Por que isso te incomoda profundamente a ponto de te bloquear? Entende que o bloqueio não tá aí? A raiz é muito mais embaixo. Sim. As questões emocionais, elas estão no inconsciente, elas são muito mais profundas. A gente precisa liberar essas memórias, limpar essas memórias, perdoar, trabalhar muitas outras coisas. Gente, isso é tão mais profundo do que simplesmente falar assim, não, eu tenho consciência. As pessoas, às vezes, elas não vão atrás da solução porque elas não têm consciência do problema. Porque quando eu me torno consciente daquele problema, eu já começo a buscar a necessidade, talvez a necessidade, ver a necessidade de falar, eu preciso de ajuda? Deixa eu trabalhar isso. Por isso que inteligência emocional, pra mim, hoje, é o soft skill que todo mundo deveria trabalhar. Todo mundo deveria trabalhar. Hoje a gente tem, vamos falar assim, eu sou mãe, você é mãe. Mas o que a gente mais tem, e as meninas estão assistindo a gente aqui, a maioria é mãe também. O que a gente mais tem hoje são pais frustrados que estão criando filhos que são o quê? Frustrados. Pequenos tiranos. Crianças que não sabem ouvir não. Crianças que não têm educação nenhuma. Crianças que são extremamente mimadas. E aí o pai vira e fala assim, mas ele não me obedece. Nossa, ele é tão difícil. Gente, ele é uma criança, não é ele que é difícil. Você que não está fazendo o seu papel. Sim. Direito, né? Porque eu me coloco nesse lugar às vezes, porque eu falo assim, caraca, eu não tive isso quando eu era criança. Então, gente, meu filho tem 3 anos, já viajou pelo mundo inteiro, tem todos os brinquedos que ele quer. O que eu tô criando? Tô criando uma criança que nunca ouviu um não. Então, tipo assim, né? Calma aí. É isso que eu quero pra ele também? Mas é por conta da nossa criança interior, que a gente não queria ter ouvido não. A gente queria todos os brinquedos do mundo, a gente queria com 3 anos de idade ter viajado o mundo. Então eu fico pensando isso. E às vezes eu fico me colocando nesse lugar de tipo assim, será que eu tô fazendo certo? Ou será que eu tô curando a criança que eu fui? Tempos fracos, né? Eu falo tempos fracos, tempos fáceis fazem homens
homens fortes, né? Existe um ditado que é assim, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Você é uma mulher incrível. De verdade, você hoje, eu vejo, eu te acompanho, eu vejo todos os seus stories, eu me divirto, eu adoro ver seus stories. Você é uma mulher incrível. Além da média, acima da média. O que te tornou essa mulher? Foi ouvir sim a vida inteira? Não, com certeza não. Então por que você fala assim o tempo inteiro? É isso, gente. Eu só consegui olhar pra isso quando eu percebi que os meus filhos estavam sem limites. Os meus filhos, tô falando isso porque isso aconteceu dentro da minha casa. Eu não estou apontando o dedo. Eu estou dizendo que estava na minha casa. Tem pais... Gente, eu tô falando isso que eu vejo, tá? Eu vejo, tem uns amigos que têm filhos que fazem assim... Ai, filho, come um pouquinho, vai. Quer um biscoito? Quer um não sei o quê? Hora do jantar. A mesa servida, a mesa posta, a mesa servida. Criança no videogame. Vem jantar. Não quero. Como não quero? Aí passou, todo mundo jantou, a criança não. É um caso que aconteceu recentemente. Aí a mãe, filho, come um biscoito, você não comeu nada no jantar. Quer um leite? Quer não sei o quê? Quer um sucrilhos? Resumo, ele comeu biscoito de Nutella. Ele jantou isso. O menino é extremamente complicado. Tem idade já para fazer coisas que ele ainda não faz. Não sabe dividir. Não sabe compartilhar o que ele tem. E os pais arrumam desculpa para tudo. Os pais têm problemas emocionais e colocam isso nas crianças. Gente, criança não aprende a ter raiva. Criança não nasce com raiva. Criança não nasce malcriada. Criança não nasce geniosa. Criança não nasce nada disso. A criança, ela é um reflexo dos pais. O pai é a cabeça, a criança é a cauda. Para um dia a criança ser cabeça e o restante ser cauda. O problema é que as crianças não são frustradas. Não, vai comer agora e acabou. Não existe. Cara, eu fico indignada que hoje existe uma cultura que as crianças não existem, não podem ser frustradas, não existe isso, cara, não existe isso. Teve uma mãe no colégio, não quero chegar muito aqui, que talvez até assista, que mandou um recado no grupo das mães. Depois disso eu saí, porque eu falei, não, eu me nego. Reclamando que o filho foi pra casa com o sapato trocado. Desculpa, ele tem 9 anos, cara. Nossa, trocou, porque... Se ele trocou e ele não é capaz de perceber, com 9 anos, que o sapato dele tá trocado, o problema não é a professora, o problema é ele. Sim, claro. Entendeu? Eu vou reclamar. E ela tirou o celular dele, ainda eu não consigo nem falar com ele. Desculpa, ele não tem que estar com o celular na escola, dentro da sala de aula. Por isso que as notas dele... Criança com nota ruim, você acha que a culpa é da criança, a culpa é do professor, a culpa é da mãe. A culpa é da mãe que não estuda com a criança. Mães, pelo amor de Deus, acordem. Acordem. Esse mundo, essas crianças são o futuro. Imagina essas crianças no mercado de trabalho, essas crianças precisando lidar com o chefe, ou nem seja com o chefe, que seja com colaboradores. Você sabe como que é difícil. Sim, muito. Lidar com egos de outras pessoas que estão vítimas de outras vítimas. Como que essas pessoas vão fazer isso? É isso. Eu me preocupo muito com isso, com o futuro que a gente tá gerando, né? Com o futuro que a gente tá criando. E às vezes me pergunto se realmente tô fazendo certo, porque estou cuidando do Murilo ou estou cuidando da minha criança interior, né? E eu, pra ser essa adulta de hoje, eu tive que ser uma criança frustrada. Então, lógico. É muito válido. E falando em criança, estamos fazendo a festa da Gigi, né? Estamos, gente, olha, recomendo muito. Estamos fazendo a festa da Gigi. Assim, ela tá fazendo, porque eu só falo sim ou não. E paga. Nossa, isso é bem importante. Isso é bem importante. E vou falar uma coisa, as coisas hoje em dia estão fora da realidade. Caríssimas, assim. Eu trabalho com isso, né? Vejo isso, peço orçamentos o dia inteiro. E aí, assim, toda vez que chega um orçamento pra mim, que eu vou enviar pro cliente, eu falo, caraca, meu, é muito caro. Enfim, é o mundo que a gente tá vivendo. Mas posso deixar um feedback aqui, até publicamente? Vou falar uma coisa. Antes de eu contratar o serviço da Mari, eu já tinha me indicado a Mari e eu falava assim, gente, eu não vou indicar isso. Eu não vou contratar isso, porque eu acho que isso é muito caro. E aí a Bianca, que é uma amiga nossa, falou, não fala com ela. Eu falei assim, gente, a festa já é um negócio caro. Eu vou contratar, isso deve ser uma nota... O serviço também deve ser uns 20 mil reais. Que a pessoa cuida de tudo, deve ser muito caro. Imagina, eu vou ficar tranquila. Qual é o preço da minha tranquilidade? Você mensura o preço da sua tranquilidade pelo nível de estresse que você tá?
Eu falei assim, não, esquece, eu não vou contratar. Aí um dia eu pedi um orçamento. Quando ela me mandou orçamento, Mari, desculpa, eu não tô falando nada assim. Fiquei chocada. Eu falei assim, tá, mas é só isso? É porque sou a teacher famosa, é pra todo mundo. Aí eu fui falar com as minhas amigas que já tinham feito. Falei, quanto vocês pagaram? Gente, eu fiquei chocada. É muito em conta. Mari, eu fiquei besta. E a gente leva isso a público porque depois que eu fiz a festa da VTube, todo mundo acha que eu só faço festa enorme, todo mundo acha que eu cobro 50 mil reais. E não é isso. Não, né? Gente, é muito acessível. O preço da sua paz é muito acessível. Eu vou falar de valores aqui, vamos, por exemplo. Eu vou chutar. Tá? Pela sua festa, por exemplo, é 5% do valor da festa? Não, muito menos que isso. Foi 5%? Foi muito menos que isso. 5% do valor da festa, vai, mais ou menos. Não, acho que foi menos que isso. Então, aí você fala assim, caraca, a pessoa tá gerenciando a festa, um monte de fornecedor, tá me trazendo ideia legal, tá resolvendo todo esse meu problema só por isso. Mas é isso, cara. Ainda é muito difícil de vender. Porque a pessoa ainda não vê o valor. Isso, né, a gente tava até conversando nos bastidores. Talvez o resultado por uma aula de inglês, comparando o meu trabalho com o seu. Uma aula de inglês, a pessoa vai sair falando, você vai resolver o problema dela ali e tal, a pessoa vai falar, putz, realmente vale a pena pagar esse preço, né? Agora, pra uma festa, o que a pessoa acha? Eu consigo fazer sozinha. O que talvez não consiga aprender o inglês sozinha, entendeu? Eu acredito que as pessoas conseguem fazer qualquer coisa que elas queiram sozinhas. Mas até que ponto vale ela vender a hora dela, deixando de fazer aquilo que é o propósito de vida dela, pra ela fazer uma coisa que, entendeu? Que não faz sentido. Por exemplo, esse é o propósito de vida seu. É o teu trabalho. Não adianta eu querer vender a minha hora pra sair olhando coisa de festa, que não vai fazer sentido. A minha hora eu tenho que destinar para as coisas que estão relacionadas ao meu propósito. Entende? Sim. Eu não conseguiria organizar, olhar tudo isso. Cara, é muita coisa. Mari, é muita coisa, cara. E muito incomum do nosso trabalho é quem não tem tempo, porque você vende um curso hoje, pra falar rápido, e eu vendo uma festa organizada, simples assim. E não é nem de quem que tem questão... não é nem financeiro, mas é quem quer esse serviço mesmo, essa comodidade de ter uma festa resolvida e a comodidade de ter uma linguagem aí rápida, né? Então... Sabe o que eu pensei também? Na hora que eu dei o sim, que eu te contratei, que eu pensei o seguinte, cara, eu priorizo muito meu tempo de qualidade com as crianças. Sim. Então, qualquer tempo livre que eu tenho, eu deixo pra ficar com as crianças. E eu não fico em celular. Eu tenho 3 aparelhos celulares na minha bolsa, eu não fico em celular. Tempo das crianças é o tempo das crianças. Não interessa. Pode ver, as meninas às vezes mandam mensagem, eu vou ver no dia seguinte, eu não vejo. Gente, não dá. Tempo das crianças é das crianças. Eu prezo muito que as crianças precisam de tempo de qualidade com os pais, para que eles não busquem na rua aquilo que os pais não entregam. Se eu tivesse, imagina só, vendido isso, fala assim, não vou fazer com a Mari, eu vou no meu tempo livre organizar a festa. Eu estou dando algo material, um momento, uma lembrança, fazendo com que minha filha se sinta importante, porque essa é a importância da festa, você faz com que aquela criança se sinta importante, todas as pessoas olhando para ela, cantando parabéns, ela vai criar memórias que isso vai fortalecer a crença de identidade dela, porque ela vai se sentir importante, isso é extremamente importante, a festa de aniversário é um investimento que vale a pena ser feito por conta disso, porque emocionalmente falando, a gente trabalha as crenças de identidade da criança na festa de aniversário, sabe disso? Vou patrocinar essa sua fala. Mas é verdade. Não, mas é real, isso é verdade. E eu pensei assim, eu não vou oferecer algo pra ela neste nível, mas tirar um tempo de qualidade com a mãe, que também é extremamente importante. Então, quando as mães falam, não, eu mesma procuro porque eu gosto, você não vai deixar de participar, você participa dos momentos, de procurar, de curtir as escolhas junto com a sua equipe. Mas você não vai ficar louca tendo que escolher um monte de coisas e deixar de estar com seus filhos. Então, o tempo que você tem livre, já que hoje em dia o nosso tempo é tão escasso, esteja com seus filhos. Deixe o trabalho para as pessoas, que é cabido das pessoas. O seu trabalho é incrível, porque ele gera essa qualidade, esse retorno, esse tempo de qualidade para as famílias também. É muito mais do que só organizar a festa. Por trás disso tem muita coisa que você entrega, entende? É muito legal ouvir uma pessoa vender o seu serviço. Não, mas porque é verdade. Que não é você. Porque foi o que me fez tomar a decisão. Eu não coloco meu dinheiro em qualquer coisa que eu não acredito. E não foi publi, não, gente. Não foi publi. Não foi. Se você quiser, eu tenho o print não aqui do comprovante de pagamento. Não então, foi. Assim, as minhas amigas perguntaram, é publi, né? É publi, ela é muito cara? Eu falei assim, não foi publi. Não foi publi. Pode falar com ela, não foi publi. Paguei cada centavo. E assim, pra mim valeu demais por conta disso. A minha vida é muito corrida, eu vou ficar olhando coisa de festa. Qual a chance? Qual a chance? Eu quero proporcionar esse momento pra ela.
Assim como a gente vai ver a da minha outra filha logo depois, que vai fazer no final do ano. Ela tem que se sentir importante. As crenças de identidade delas estão sendo formadas. Como ela vai se sentir se a gente não promover isso pra ela? E vamos ligar todos os fatores. Isso é muito importante, inclusive na hora de se posicionar pra assumir essa identidade pra falar inglês. Pra falar inglês pra vida, gente. É pra vida, não é só pro inglês, é pra tudo. É pra tudo. Pra tudo. A maneira como eu me vejo e posso te dar um exemplo, assim? Pode, claro. O que mais a gente vê hoje? Pessoas gastando dinheiro, comprando coisas falsas, bolsas falsas, tênis falsos, não sei o que falso, tudo falso, pra parecer ser alguém que ela não é. Ou seja, as crenças de identidade gritando. Ela busca em marcas, em acessórios, fortalecer aquilo que tá vazio dentro dela. Porque senão não teria propósito nenhum em você comprar uma bolsa de grife, né? Sim. E não é todo mundo que consegue pagar 50 mil reais numa bolsa. Então, o que as pessoas fazem? Compram uma falsa. Mas por que você quer comprar uma bolsa falsa? Porque você quer parecer ser aquilo que você não é. E talvez esse seja o grande problema do mundo hoje. Exatamente. Você tá buscando fora, você tá buscando a autoridade da marca, você tá buscando que as pessoas te aceitem, você tá buscando fora aquilo que você não consegue encontrar dentro. É isso. As suas crenças de identidade estão gritando a inteligência emocional. Porque, teoricamente, quem é mesmo não precisa disso. Quem é mesmo não precisa. Não. Ou compra original. Eu tenho pavor de coisa falsa. Eu tenho um ranço. Quando eu vejo 25 de março dando um follow aqui no meu... Não, nem 25 de março tem coisas que não são falsas. Tem coisas, né? Sim. Tupperware, por exemplo. Eu compro Tupperware em site de Mercado Livre, essas coisas assim. É tudo... Eu sou rainha do Mercado Livre, gente. Mas você vê gente comprando coisa falsa, você quer parecer o quê, cara? Mas isso vai muito com o nosso trabalho também. Eu também não gosto. Duas coisas que eu não gosto. Não gosto de comprar coisa falsa, porque eu acho que eu tô desmerecendo a pessoa realmente que tá fazendo aquilo. E existe... Ah, Nike é cara, a Apple, cara, é tudo caro. É caro, mas existe um porquê de ser aquele valor. E eu tenho uma minha empresa, você tem a sua, então, né, existe um porquê de ter aquele valor. Então, eu odeio coisa falsa também. E outra coisa que eu não gosto é de gente que fica... Não sei se você vai concordar comigo, mas de gente que fica pedindo desconto em tudo. Tipo assim, quanto que é essa caneca? R$27,50. Ah, faz 27? Gente, tem um motivo de ser R$27,50. Ou você paga R$27,50 ou você vira as costas e vai embora. Colocar preço no serviço dos outros. Gente, eu tenho um ranço. E aí, por exemplo, ano muda. O que muda? O preço da Coca-Cola, o preço do pão, o preço não sei o que, não sei o que lá. E o seu serviço, você não pode mudar o preço. Porque o ano passado a pessoa te contratou pagando, chutar um valor aqui, R$1.000. Aí esse ano você tá cobrando 1.200? Não vou pagar 1.200. Eu paguei o ano passado R$1.000. Você sabe que eu tenho uma crença tão forte em relação a isso que eu prefiro não fazer do que ter que pedir desconto. De verdade, eu prefiro não fazer. Sim. Porque quando você coloca, eu acho que é indelicado você colocar preço no trabalho dos outros. Gente, isso me irrita numa forma. E assim, eu não faço. Mas eu vejo outra pessoa fazendo, eu tenho vontade de, vestir. Fala, por que você tá fazendo isso? Esse é o valor. Se você quiser pagar, você paga. Se você não quiser pagar, você fala obrigado e vai embora. Não, nem com cliente minha, de verdade. Porque isso é o mercado, tá tudo bem. A gente fala, olha, a gente consegue dar um desconto se você, né, comprar outro produto e tal. Isso é business, normal. Agora, é isso. Exatamente R$27,50. A pessoa quer fazer por R$27. Porque ela quer ganhar em alguma coisa. Tipo, e aí, eu ganhei 50 centavos. Mas tem uma questão que é o seguinte, serviços e produtos. Vamos pensar o seguinte, produtos, a gente sempre pode pedir um desconto e deve pedir desconto, porque a gente tem que pensar assim, até se o papai financeiro vier aqui, ele vai falar sobre isso. A gente deve, por quê? É commodity. Sim. Commodity, gente, você briga por preço. Qual a diferenciação do serviço? Qual o serviço que está atrelado a este produto que faz com que ele seja R$27,50, não R$27? Entende? É uma caneca. Vamos pensar o seguinte. Mas a forma como eu coloquei esse logo aqui é diferente, então não sei o quê. Ok, eu entendi o valor. O valor, estando percebido pelo cliente, faz sentido pagar R$27,50. Se o cliente não entendeu, acho que faz sentido ele comprar em outro lugar. Agora, serviços. Você pôr preço no serviço dos outros, aí, meu amigo, não dá. Aí não faz sentido. Não faz sentido, porque você tá pondo preço na hora do outro. Além de ser grosseiro, é extremamente... Não vou usar essas palavras. Tem muito esse problema lá na sua empresa? A gente não trabalha com desconto. A gente não senta nessa cadeira. O nosso posicionamento hoje é entrega do resultado mais rápido. A gente entrega outras coisas. A gente tem valores e serviços
Agregados. Né? Agregados. Mas a gente não se posiciona na cadeira do desconto. Tem empresas que sim, tem empresas que vendem cursos a R$50, R$49,90, R$69,90. A gente tem um dos nossos cursos gravados, mas é um outro posicionamento. Preço Teachers Famosos, você vai ver, não existe promoção de Teachers Famosos, a gente não entra em Black Friday, por exemplo. Por quê? Porque não faz sentido dentro daquilo que a gente oferece uma Black Friday dos nossos produtos. Sim. Então tem gente que chega perto de novembro, começa a fazer assim, eu não vou comprar agora que eu vou esperar Black Friday. Quem não conhece a gente ainda. A gente fala, eu vou ser bem transparente com você. Não entre em Black Friday. Aqui não é produto. Aqui é serviço. Eu também não, viu, clientes? Não faço Black Friday. Não nunca tem Black fiz. Friday, esquece. E todo mundo fala assim, você não faz nada na Black Friday? Não, cara, o meu serviço é o mesmo agora e o mesmo semana que vem. Não tem como eu dar desconto pra um serviço meu e da minha equipe. Não, né? eu vou trabalhar, minha hora vai valer menos que Black Friday. Qual o sentido? Porque se você parar pra pensar, qual que é o sentido da Black Friday? A Black Friday são empresas de varejo, desova de produto. O meu caso, eu tô vendendo hora. Tá? É diferente. E a hora só fica mais cara. Exato. E faz sentido. Sim. Sabe por que faz sentido a sua hora ser mais cara? Muda a tua autoridade, muda o teu investimento, o teu conhecimento, a tua mentalidade evolui. Se tudo aquilo que evolui, a entrega, a mentalidade, o teu investimento em cursos, tudo aquilo que você faz e a entrega tá melhorando, por que a tua hora tem que ser a mesma? A não ser um apartamento que só valoriza com o tempo, os produtos desvalorizam com o tempo. Exatamente. Eles ficam mais velhos, eles ficam mais antigos, o software não tá atualizado. Então, realmente, tem que fazer vender. Agora, o serviço, pessoa, o que você tá comprando, a inteligência daquela pessoa ali tá prestando um serviço pra você, isso só fica mais caro. É lógico, mas você tem que entender que é o seguinte, as pessoas têm que entender que, assim, vamos pensar em business, tá, gente? Vamos falar de business aqui agora. Uma pessoa que oferece um serviço, por trás daquele CPF existe um CNPJ, e aí por trás daquele CNPJ existe um CPF. Então vamos olhar pro CNPJ, tá? Não existe uma empresa que está estática, sempre com o mesmo valor. Uma empresa ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Empresa que está sempre com o mesmo valor em tudo, ela está morrendo, ela está quebrando, está falindo. Sim. Se você está evoluindo, se você está mudando a tua entrega, se você está diferenciando o teu produto ou o teu serviço em algum momento, em alguma coisa, você tem que ir aumentando esse produto, senão você está quebrando. Não faz sentido que a tua hora hoje tenha o mesmo valor que ela tinha o ano passado e há 2 anos atrás e há 3 anos atrás. Nossa, mas eu te procurei e teu valor hoje é o dobro. Sim, é o dobro, porque o que eu investi do ano passado para esse, em autoconhecimento, em desenvolvimento, em investimento em equipe, em toda a operação, em material didático, em tudo que a gente fez, foi mais de R$1 milhão. Como que vai ser o mesmo preço? Como que vai ser o mesmo preço? Se um aluno meu do ano passado vem estudar hoje comigo, ele já não encontra o mesmo tipo de serviço, o mesmo tipo de curso. Ele já não encontra. Então não adianta ele querer comparar o preço, porque não é a mesma coisa. Quem busca preço não tem percepção de valor. Entende? E o cliente que busca preço, às vezes por preço vem, por preço ele vai. Não é o nosso cliente. Não é o nosso cliente. Imagina só, 210 milhões de brasileiros. Tem muita gente que busca preço. E aí vai penar um pouco na questão do resultado. E tem gente que busca resultado, porque entende que se em 2 meses eu te entrego um resultado muito mais rápido do que qualquer outro lugar, a conta faz muito mais sentido fazer aqui. Porque se eu tiver que estudar 2 anos para ter esse conteúdo de 2 meses, eu vou gastar aqui, pelo menos uns R$300 por mês de mensalidade, 3 vezes ali, 12 vezes 24. Cara, eu vou gastar muito mais, vai ser quase R$6 mil ali, então é melhor eu fazer o quê? Eu gastar ali R$1.500 e fazer em 2 meses. Sim. É que a pessoa não faz essa conta. Não faz, ela vai fazer a conta do que cabe no bolso dela, porque ela não tem nenhuma noção de inteligência financeira. A gente mostra essa conta pro cliente. Mas muitas vezes as pessoas preferem pagar o parcelado que cabe no bolso, mesmo que o valor seja mais alto do que o à vista com desconto muito expressivo. Mas a maioria paga no à vista, porque a gente mostra essa questão. A gente trabalha muito com inteligência financeira pros clientes e pros colaboradores que são os clientes internos, né? Cara, é muito legal bater papo com você, Carol. Legal. Você vai ter que business voltar. É muito legal, né? É muito, eu adoro. Eu sou apaixonada a gente começou por a falar de inglês, foi pra maternidade, veio pra business e a gente entendeu que agora a teacher dos famosos é a coach dos famosos. Que loucura, né, gente? Que esse é o grande business do inglês, é você acertar aí a sua identidade. Nunca foi sobre o inglês, gente. Nunca foi sobre o inglês. Muito legal, quero te agradecer. Eu que agradeço. Tenho a honra de te chamar de amiga agora, porque, gente, a gente se fala praticamente
toda hora, todo Toda dia. hora, gente. Vamos terminar festas da Gigi, vamos pra festa da Lulu Lulu agora. E vai casar também agora, né? Vou, mas é só no civil. Só o pessoal no tá, civil. onde é o casamento, gente? E meus amigos, não recebi o convite. Eu falei, poxa, ela vai ver porque eu não mandei pra ninguém, né? Exatamente, mas a gente quer festa, então tá bom. A gente vai Tudo fazer bem, depois. esse ano não vai rolar festa, mas a gente programa pra mais pra frente, tá? Programa. É uma cobrança. E deixa eu só colocar uma coisa aqui, que Claro. eu falei, daquela hora eu falei das escolas bilíngues e não bilíngues e tal, pra não parecer ingrato e não sei o quê. Gente, o que eu falei em relação às escolas bilíngues e não bilíngues é que os pais têm que ficar atentos no que a escola tá entregando em relação àquele professor que tá com aquele aluno. Porque eu já tive experiências com a mesma escola, professores que eram incríveis, que entregaram muito e o projeto era o mesmo. Que às vezes não depende só da escola, depende do que o professor que tá ali tá entregando. Os professores são incríveis, às vezes tem um carinho absurdo, mas na parte do inglês falha. Porque às vezes a escola paga muito pouco para essas pessoas também, e essas pessoas não têm como evoluir, não tem. Tem que existir um investimento, e eu acho que isso, vocês professores têm que cobrar das empresas, investir, que a empresa invista. Eu invisto muito nos meus colaboradores. Todo mundo tem uma verba de cursos para gastar todo ano, todo mundo tem que ter isso. Como empresa, eles têm que investir, que seja no inglês dos colaboradores. Por quê? Porque tanto a professora auxiliar quanto a professora, elas têm que falar inglês muito bem para que aquele projeto bilíngue ele seja eficiente. Meu filho teve professores incríveis de inglês. Tem uma que eu até falo com ela sempre, que ela depois foi trabalhar em outras escolas de inglês também e tal. Ela é muito boa, muito boa. Só que uma pessoa só, mandorinha não faz, né? Não faz verão. Agora minha filha tá, a menorzinha, tá arrasando. A turminha toda dela tá arrasando no inglês. Todo mundo vai querer saber aonde a filha da Teacher dos Famosos estuda, porque eu vou pôr nesse lugar, porque deve ser maravilhoso. Não, eu posso falar, e não é nem o inglês lá que me chama atenção. É o approach com as crianças. O cuidado que eles têm com as crianças. Qualquer coisa que acontece, eles sabem quem é a criança, eles sabem quem são os pais, eles ligam, eles se preocupam. Os meus 3 filhos, eles amam lá, amam. Eu falo assim, ó, nunca foi pelo inglês que eu escolhi a escola, nunca. Se fosse pelo inglês, eu não teria escolhido uma escola de projeto bilíngue, eu teria escolhido uma escola americana, uma escola canadense, eu teria colocado a Mapleberg, que hoje é uma grande referência, um preço, dentre as escolas estrangeiras, assim, é o mais ok. É mais ok. Mas que ainda assim, pra realidade do brasileiro, caro. Não é tão ok, tá, gente? Mas eu vou falar uma coisa de verdade pra vocês. O cuidado e o carinho que eles têm com as crianças, eu nunca vi em lugar nenhum. Minha filha nunca veio mordida. Ela nunca veio de tombo. Ela nunca veio... Nunca. Ah, mas a criança cair não é responsabilidade dela. Não é responsabilidade da escola. Um pouco é. Sempre tem alguém olhando meus filhos. Nunca aconteceu de um amigo bater no outro. Não acontece. Eles sabem tudo o que acontece com os meus filhos. Você não fica preocupada? Lógico. Você quer saber tudo. Sim. Eu, às vezes, até falei, ó, para de me ligar, gente. Qualquer coisa que acontece, vocês ficam me ligando, eu tô trabalhando. Ela tá viva, tá bem. Então, poxa. Não, mas é que ela reclamou de dor de barriga. Eu falei, ok, então depois eu vejo. Porque outro dia, eles me ligavam muito. Eu falei, não, para de me ligar um pouco. Mas sabe, você vê, né? Que eu tava, um dia que me pegou de virada no giraia, eu fiquei um pouco nervosa com isso. Mas eles são muito atenciosos, assim, ó, eles são surreais. Então vai lá no Instagram, Teacher dos Famosos, e pergunta, onde sua lá. filha estuda? Quero ir. saber, que eu quero colocar junto. Zona Norte, né? É Zona Norte. Zona Norte. ZN, Carol é ZN total, raiz. Então, cuidado com as crianças, assim, que é fora da realidade. Assim. Agora, pra encerrar, que já passou muito do nosso tempo, maior desafio. Da vida? Cara, o maior desafio é lidar com o meu maior inimigo, que sou eu mesma. Uma maior alegria. Maior alegria, meu reencontro com Jesus. Uma saudade. E tem uma outra alegria, posso falar? Claro. Os nascimentos dos meus filhos. Sim. Ali pra mim é o encontro com Deus que a gente tem. Nem falou muito de Deus, eu queria muito ter falado, mas você vai ter que voltar. Eu volto. Uma saudade. Saudade, meu pai e minha avó. Minha saudade diária. Meu Deus do céu, gente, minha avó faleceu já faz anos. Eu todos os dias penso nela. Como que pode? Ligação eterna. Um arrependimento. Caraca, não tenho muito arrependimento, sabia? Eu não sou o tipo de pessoa que se arrepende. Eu não tenho muitos arrependimentos. Eu não tenho, na verdade, arrependimento. O que acontece? Tudo que acontece na minha vida, pra mim, ou eu ganho ou eu aprendo. Ah, não foi como eu queria. Ok, foi aprendizado, cara. Não acredito que nada é pro mal, sabe? Não tenho arrependimento, não. Uma conquista. Uma conquista? Foram várias. A maternidade é uma conquista muito importante pra mim. Foi bem desafiador pra eu engravidar. Então, a maternidade é uma conquista. Uma só, é muito difícil. Um medo. Um medo?
A morte. Um sonho. 1 milhão de alunos. Ai, tá chegando. Quase. Tá chegando. Esse sonho tá muito... Depois você vai ter que voltar aqui pra falar outro sonho. Gente, não tá tão perto ainda, mas assim, vai chegar. Uma frase que você estamparia no outdoor. É a frase que eu estampei já no meu braço, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Não há limites. Não há limites. E é do Walt Disney essa frase, né? If you can dream it, you can do it. Ai, que lindo. Carol, amei. Vai ter que voltar, porque, né, temos vários outros assuntos pra falar. Obrigada mesmo, quer dizer, ela falou que não vai mais em qualquer um podcast não, né? Não, gente, agora eu só vou em podcast que eu realmente entendo que tem uma grande relevância. Ai, maravilhosa. Tô muito feliz de você estar aqui. Também, muito obrigada. Muito feliz de você estar aqui na nossa estreia. Isso é muito importante. Muito obrigada. Muito importante mesmo. Daqui a pouco tem festa da Gigi, daqui a pouco festa da Lulu, e aí a gente vai se ver e se falar muito mais. Obrigada mesmo pelo seu conhecimento. Obrigada por compartilhar tudo isso aqui com a gente. Tamo junto. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente em mais uma temporada. Foi um episódio longo, então obrigada. Você gostou de estar aqui, teve questão de estar aqui. E é isso, gente. Twitter dos Famosos, pra mim, pra você, pro mundo. Segue lá o @ dela, vai entender um pouquinho sobre esse método revolucionário. E obrigada, meus patrocinadores, Vista-me e a Uns Produtora, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês e até o próximo episódio! Tchau, pessoal!